Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para analisar um caso interessante. Ele é verídico e eu, professor Calazans, eu tive a oportunidade de conversar com todos os envolvidos nesse caso e percebi que há muitas dúvidas no que se refere à aplicação do direito aeronáutico dentro da atividade aérea. E o caso é o seguinte: um empresário, ele precisava realizar um voo rapidamente do interior do estado para o centro financeiro da cidade. Ele não teria tempo hábil para chegar até a tarde daquele mesmo dia. Então, o que ele fez? Ele pressionou, a palavra é esta, ele pressionou os seus pilotos, o comandante e o copiloto, para que preparassem a aeronave rapidamente para aquele emergente voo. No entanto, o piloto e copiloto tentaram convencer o empresário que aquele voo não seria viável naquelas circunstâncias. Precisariam reabastecer a aeronave, fazer um planejamento da navegação, as condições climáticas não eram favoráveis, mas não teve jeito. Eles assumiram o risco de realizar o voo. E, pelo contexto da história, eles perceberam que eles teriam combustível somente para o destino. E assim eles prosseguiram. Se aproximando ali do aeródromo de destino, as condições climáticas foram se degradando, de tal forma que, quando eles entraram no circuito de tráfego, as condições foram degradando cada vez mais. Quando eles entraram na perna do vento, não tinha mais condições visuais para pouso. Nesse momento, o controlador de tráfego aéreo proibiu o pouso. O piloto, que ainda estava vendo, visualizando a pista, o aeroporto, tentou negociar, mas o controlador falou negativo, aeródromo abaixo das condições mínimas para o voo visual, voe para a sua alternativa. O piloto, resignado, tentou ainda negociar, mas não houve negociação. Ele parte então para o aeródromo de alternativa, que se encontrava 10 milhas ao norte do aeródromo de destino. Só com um detalhe: a rota que levava até o aeroporto de destino e o próprio aeroporto de destino estava envolvido numa situação climática muito pior do que aquele aeródromo de destino. E aí, ele, prosseguindo para o aeródromo de alternativa, o controlador de tráfego aéreo daquele aeródromo, presenciando, fazendo um estudo da situação, permitiu que ele prosseguisse para o pouso. E aí nós temos uma pergunta interessante: quem errou? Qual dos controladores errou? Pois nós temos uma mesma situação para atitudes e comportamentos diferentes. O controlador de tráfego aéreo do aeródromo de destino, vendo essa situação climática degradada, proibiu o pouso. O outro permitiu que a aeronave prosseguisse. E aí nós perguntamos: o que você faria se você fosse o controlador do aeródromo de destino? Estou me referindo àquele controlador de tráfego aéreo que proibiu o pouso. Você iria autorizar o pouso? Aí eu faço uma outra pergunta: e se durante a realização do pouso autorizado pelo controlador de tráfego aéreo do aeródromo de destino, a aeronave viesse a se acidentar? De quem seria a responsabilidade? Do controlador de tráfego aéreo que autorizou o voo, o pouso naquelas condições? Ou do piloto que prosseguiu? O que você faria se você fosse o controlador do aeródromo de alternativa? Nós vimos que no aeródromo de alternativa, as condições estavam mais degradadas do que as condições do aeródromo de destino. No entanto, o controlador de tráfego aéreo, ele permitiu a aproximação. Ele errou ou ele acertou? São situações semelhantes, poderíamos até dizer, para fins de tráfego aéreo, situações iguais, com comportamentos, atitudes diferentes dos controladores de tráfego aéreo. E se você fosse o piloto? O que você faria se você fosse o piloto? Você pousaria no aeródromo de destino, mesmo sem a autorização do controlador de tráfego aéreo? Como é que você iria justificar a sua atitude? Poderia alegar caso fortuito, força maior, poderia alegar
emergência? E ainda nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: de quem seria a responsabilidade se a aeronave viesse a se acidentar no trajeto para o aeroporto de Alternativa? Olha que interessante. O controlador de tráfego aéreo não autorizou o pouso no aeródromo de destino e fez com que a aeronave voasse numa situação mais insegura do que a do aeródromo de destino. E se a aeronave viesse a se acidentar no trajeto, o controlador de tráfego aéreo seria responsável? Ou o piloto seria responsável? Nós poderíamos também jogar a responsabilidade em cima do empresário que forçou o pouso? E poderíamos perguntar, qual a responsabilidade do copiloto nesse caso? Ora, o copiloto, ele presenciou tudo o que estava acontecendo, até mesmo antes do voo. Nós poderíamos falar que ele é isento de responsabilidade, ou ele tem uma responsabilidade compartilhada com o empresário e com o piloto. Aí nós poderíamos ouvir o que nós ouvimos muitas vezes, o tal de bom senso. E podemos dizer que não há bom senso para resolver essa situação. Essa situação ela precisa ser resolvida dentro de uma análise criteriosa das regras de tráfego aéreo e também da responsabilidade jurídica, quando se refere à responsabilidade penal e responsabilidade civil e também responsabilidade administrativa. Para responder esta pergunta e muito mais, nós elaboramos 23 perguntas que envolvem esse caso e respondemos dentro de um critério jurídico administrativo. Nós convidamos, para que acesse o nosso site, para que conheça o nosso livro, onde nós temos uma forma jamais vista. Não há proposta editorial no Brasil que resolva uma situação como esta. E eu quero dizer que as respostas, elas têm surpreendido e se tornado estudo de caso para os aeronautas do Brasil. É um caso interessante e para mim, professor Calazans, vai ser um prazer tê-los a bordo no estudo desse caso. Um abraço e tudo de bom.